Boa noite, Raquel Medeiros, Liana Rosal. Deixa eu fixar aqui o nosso assunto. Raquel, Wilka, Elizabeth Remígio, bom ter você aí. Doutor Guilherme Ângelo, Sinara Cavalcante, minha prima, obstetra e ginecologista de primeira qualidade. Daniela Veloso, Tati, quanto tempo, bom ver você. Vamos lá, né? Bruno Miranda, Elines, técnica de enfermagem, trabalhou comigo lá no Memorial Guararapes. Renata Moreno, massa. Boa noite, Camila. Olha aí, Conveniência Café em Carpina. Sandra, bom te ver. Vamos lá, né? Parei um pouquinho a música para falar com vocês. Vamos lá, estão escutando bem e vendo bem, né? Alguém pode dar um joinha aí? Tá tudo bem, né? Grande Tiago Guzmão, papai de Lara. Nandinho Marques, Mônica Lins. Vamos lá. Estão escutando bem, pessoal? Dá para colocar um joinha? Boa noite. Liana já disse que tá ok. Em primeiro lugar, sejam todas bem-vindas. A gente vai falar, como tem aqui já no fixado, né? A gente vai falar sobre tipos de assistência ao parto. Eu vou falar um pouquinho e depois a gente vai conversar sobre esse assunto sempre tão em voga, sempre tão polêmico, né? Em primeiro lugar, também queria agradecer a todas vocês que me ajudaram aí na minha recuperação. Para quem não sabe, há 4 dias eu fui operado de urgência, uma pedra na vesícula. E aí a gente se submeteu a uma cirurgia chamada colecistectomia laparoscópica, que comumente a gente chama de colelap. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não estou 100%, mas queria começar aí a minha volta ao trabalho com essa live aí para vocês. E sempre vou querer tratar de alguns temas 20 e 21, né? Em homenagem a 2021. Agora são 20 e 22, estamos aí bem pontual aí na live. Se você tiver alguém, alguma gestante, alguma tentante, algum parente, algum papai, se quiser marcar e encaminhar um aviãozinho que tem aqui do lado direito, pode encaminhar, tá certo? Vai ser um prazer. Vou conversar um pouquinho, como eu falei, sobre os tipos de parto e depois a gente vai colocar umas caixinhas de perguntas para vocês, tá bom? Bom, pessoal, falando sobre tipos de assistência ao parto. Eu vou falar dos profissionais que estão envolvidos na assistência ao parto e vou falar dos tipos de parto, tá bom? Parece uma coisa óbvia e é mesmo óbvia, mas é interessante que a gente também comente sobre essas coisas óbvias, né? E o que eu vou falar é sobre o que eu fui formado, o que eu tenho experiência. Não adianta eu chegar e falar um monte de teoria para vocês, se por acaso não dá para trazer essa teoria aí para a prática. Então, assim, de maneira bem simples, nós temos 2 tipos de parto quanto à via de parto. A gente vai ter o parto que ele é normal, conhecido também como parto vaginal, e a gente vai ter o parto cesariano, que é o parto operatório. Em geral, é feita uma incisão na barriga, na maior parte das vezes horizontal, e a gente acaba indo pelas diversas camadas, pele, tecido celular subcutâneo, útero, para chegar até no bebê. O parto normal, ele em geral não precisa de nenhum tipo de corte. A laceração que ocorre muitas vezes é uma laceração espontânea, não é necessário a antiga episiotomia, de maneira que o bebê ele desce no canal de parto a partir de contrações uterinas maternas e a partir de um determinado tempo e esforço, tanto do bebê como também da mãe, o bebê, ele habitualmente, ele nasce. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber, sobretudo na via de parto que a gente mais estimula, que é o parto normal, é que o parto normal a gente não vai ter exatamente assim, quanto tempo vai durar. E você vai ter um trabalho de parto antes. Tem algumas coisas que, por favor, não veja assim, tá muito superficial,
infelizmente, eu tenho que falar para o público em geral. Essa live, ela não é para profissional de saúde, apesar de que é interessante ter essas vivências. Não é para quem já teve não sei quantos partos e sabe tudo, mas é para você, tentante, gestante, que inclusive quer saber as opiniões de pessoas que você segue, que você confia sobre os tipos de parto. Então, primeira coisa também que é importante falar, a gente vai falar inicialmente do parto normal. O que é que o parto normal... E aí a gente vai falar sobre vantagens e desvantagens, porque tem muita gente que coloca apenas as vantagens do parto normal e esquecem as desvantagens. Do mesmo jeito que se fala das desvantagens da cesariana e não se fala das vantagens da cesariana. Antes de começar a falar especificamente sobre cada via de parto, eu quero deixar bem claro que isso não vai substituir uma consulta médica, não sou eu que vou dizer o tipo de parto que você vai escolher, o parto ele é seu, você apenas vai ter uma vivência de um profissional de saúde que trabalha com obstetrícia desde acadêmico, 1998, e que está nessa luta há cerca de 22 anos trabalhando nessa área aí materno-infantil. E eu não vou mentir para vocês, em termos de emoção, de satisfação pessoal como obstetra, nada é mais gratificante em obstetrícia do que um parto normal, bem conduzido, principalmente se não houver nenhuma laceração no canal de parto. É quando a gente... assim, o que é interessante é que é tão gratificante, mas a conquista maior não é nem do obstetra em si, é da própria parturiente, é da própria paciente, é da própria mãe que conseguiu ter esse bebê sem nenhuma laceração. Esse é o parto que a gente quer. E se a gente tivesse que escolher, saindo da emoção mesmo, a gente ia querer um parto sem dor, que a mulher chegasse logo em trabalho de parto avançado, tivesse o bebê em alguns minutos ou em algumas horas, que toda a equipe estivesse lá e que fosse um negócio assim, né, como eu gosto de dizer, top das galáxias, que tá tudo muito bem preparado para isso, entendeu? Mas a realidade, tanto na rede pública como na rede privada, é que não é assim. Nem sempre está tudo tão bem organizado desse jeito. A gente vai ter uma série de situações em que a gente precisa trazer a realidade dessa assistência ao parto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é, vocês sabem quantas... vou fazer uma pergunta para vocês me dizerem, né? A opinião de vocês. Participem, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse parto ideal que a gente deseja, que eu quero para vocês, que não precisa de intervenção, que não tem nenhuma laceração, onde a mulher realmente tem um bebê e não precisa levar um ponto. Vocês sabem, a cada 10 mulheres, quantas mulheres conseguem ter este tipo de parto sem nenhuma laceração? Qual o número? A cada 10 mulheres, quantas mulheres conseguem ter um parto sem laceração? Isso no primeiro filho. O que é que vocês acham? Estou esperando vocês. Cadê? Vamos lá responder? Quantas mulheres vocês acham que vão ter o parto sem laceração no primeiro filho? Elines, que é muito experiente, ela falou 6. A Lê falou 2. A Wilka falou 1. A Blog Vasti Maranhão falou 9. Elizabeth Remes falou 1. Raquel falou 3. Massa, muito obrigado. Rita falou 2. Paula Débora, 4. E Ana, 4. Agora eu vou dizer o número para vocês. Stephanie, 3. Lula Cerda, 5. A mulher no primeiro filho, quando ela tem parto normal, que ela não precisa de nenhum tipo de laceração, a estimativa é que apenas uma paciente tenha o parto normal e que não tenha nenhuma laceração. Então, isso é algo que é importante você dizer, porque não adianta eu chegar e querer que você tenha um parto normal e diga assim, olha, vai dar tudo certo. Você não vai ter nenhuma laceração, eu te garanto que vai dar tudo certo. A gente não tem como dizer isso. A gente tem que acabar com... Uma coisa é o que eu desejo, e eu desejo mesmo que você tenha um parto sem nenhuma laceração, sem nenhuma intercorrência. Mas não dá para lhe preparar para algo que é 10% dos casos, principalmente, né, como eu estava falando, no primeiro filho. O Elma, que é enfermeira obstetra, falou aqui, 5 partos. Então, não é apenas um parto na mulher que vai ter o primeiro filho de parto normal, é que a cada 10 é que ela vai ter chance de ter um parto sem laceração. Então,
algo que é importante. 90% das mulheres têm que se preparar para ter algum tipo de laceração. Isso significa que é para fazer episiotomia? Não precisa de episiotomia, aquele corte que é feito, antigamente se fazia muito mais para permitir a passagem do bebê. Então, falei da laceração e assim, quanto tempo que vocês acham que uma mulher ela vai ficar em trabalho de parto? Qual o tempo que vocês acham que é? É um tempo médio, que a mulher tem que se preparar no primeiro filho para esperar ter seu bebê? Quanto tempo que vocês acham? Quantas horas de trabalho de parto a mulher tem que estar preparada para ter seu bebê? O que é que vocês acham? Em geral, primeiro filho. Quanto que dura o trabalho de parto? Conveniência Café, 10 horas. Paula, 6 horas. Maiane, 6 horas. Elines, 12 horas. Beatriz Nolé, 10 horas. Beca, 12 horas. Elizabeth, 20 horas. 12 horas, pois é. O Elma falou, pode levar de horas a dias. Pois é, em geral, 12 até 18 horas. Por incrível que pareça, o trabalho de parto ele pode durar todo este tempo, quando é o primeiro filho, o primeiro parto normal. Doutora Cláudia Gomes Lima, excelente obstetra e irmã de Sinara, falou aqui acertadamente, 18 horas. Então, quando a gente prepara uma mulher para o parto normal, a gente não pode chegar e dizer, você vai ter o parto normal, não vai ter laceração. E você vai chegar e já vai ter o seu bebê em 2 ou 3 horas. Eu não tenho como preparar uma mulher desse jeito. Eu tenho que preparar a paciente para, se precisar, ela ficar 12, 18 horas, entendeu? É o preparo real, porque senão você vai entrar numa outra seara que não vale a pena. Porque, por exemplo, existem alguns personagens na assistência ao trabalho de parto que pode também ajudar. Por exemplo, eu ou qualquer outro profissional, posso dizer, não, vai ser 3 horas. Aí você chega, espera 3 horas, né? E aí eu chego para você e digo o seguinte, olha, mas veja, isso aí no instante passa, daqui a pouco vamos só mais uma horinha, etc. Tal. Começa a conversar, posso lançar mão de meios como hipnose, né? E aí você fica às 12, 18 horas. Isso ajuda bastante. Agora, será que é ético? Será que é correto eu fazer dessa maneira? Não seria mais interessante chegar e dizer, não, o trabalho de parto, ele pode durar até esse tempo todo. Desejo que o seu parto, ele dure bem menos. Tanto, na verdade, o trabalho de parto e o parto, né? Então, assim, esse é um ponto importante. O tempo para você chegar e esperar, tá certo? Uma outra coisa que poucas pessoas falam, e isso aqui é importante, né? Não é meu objetivo falar o que todo mundo fala. Eu tenho que falar algo que eu considero que é importante. Existe uma diferença também no próprio parto normal para uma cesariana agendada. Dr. Pedro Borges, sigam o Pedro, ele é muito bom, traz muitas informações valiosas em obstetrícia e ginecologia. Então, tem outra coisa que poucos profissionais falam, que é o próprio trabalho de parto, tá certo? Como é que a gente compreende o trabalho de parto? O trabalho de parto, ele é caracterizado inicialmente por pelo menos 2 contrações e algumas modificações cervicais, que são a dilatação, o apagamento, que é quando o colo ele diminui o comprimento, o amolecimento do colo e a orientação do colo. O colo ele fica mais horizontal e vai ficando mais, ele fica mais posterior e vai ficando mais anterior centralizado para permitir com que o bebê ele nasça. Então assim, só que esse trabalho de parto, como a gente falou que pode durar horas, o que é que acontece? A cada 10 minutos você vai ter pelo menos 2 contrações. E aí poucas pessoas falam sobre isso. A cada contração você vai ter uma alteração no fluxo do sangue que chega tanto ao próprio útero que está contraído e até ao bebê. Isso é o que a gente chama de fisiologia, tá certo? Fisiologia do trabalho de parto. Então, a cada contração diminui uma certa quantidade de fluxo, de maneira que o bebê ele precisa se adaptar a esta circulação. Na quase totalidade dos casos, esses bebês eles têm um bom mecanismo compensatório, tá certo? Eles lançam mão da própria estrutura para beneficiar a vascularização, que o sangue chegue para a cabeça, para a adrenal, para o fígado e para os órgãos nobres, para o coração também, em detrimento de
de outros lugares. Então, o trabalho de parto, ele requer essas contrações, essa repetição nessas contrações. Você precisa que o bebê ele se adapte a esse mecanismo. E, infelizmente, alguns bebês, eles não têm uma boa adaptação. Infelizmente, tem bebê que sofre no trabalho de parto. E isso é uma coisa que precisa ser dita, porque eu acabei de falar, na maior parte, quase totalidade do trabalho de parto, né, você não vai ter nenhuma intercorrência, você não precisa de nenhuma intervenção. Mas existe alguns casos em que o bebê ele pode estar em sofrimento no trabalho de parto. É por isso que nós obstetras nos preocupamos com a vigilância fetal intraparto. Nós escutamos o coração do bebê de tempos em tempos. Normalmente a recomendação é que a gente escute com mais frequência e preencha uma curva de normalidade da assistência ao trabalho de parto, chamado partograma, que é bem controverso, mas é algo que traz mais objetividade a essa assistência. E aí, de tempos em tempos, a gente ausculta esse bebê. A recomendação muitas vezes é que a gente auscute a cada 15 minutos, a cada 30 minutos. Quando você tem a fase latente do trabalho de parto, que é aquele trabalho de parto inicial, 2, 3 centímetros no máximo, onde as contrações não estão eficazes, onde você vê que não vai ter muita alteração do fluxo fetal, então você não precisa ficar com aquela ausculta tão rígida. Mas à medida que o bebê, você vai tendo as contrações uterinas maiores, e esse bebê, ele desce no trabalho de parto, né? O bebê, ele desce no trabalho de parto. Então, o canal ele vai ficando mais estreito, pode apertar um pouco mais, né? E são mecanismos compensatórios, tá bom? É como eu falei e repito, na quase totalidade, isso é fisiológico. O grande problema é que a gente não sabe exatamente os bebês que vão sofrer e os que não vão sofrer. Daí porque o trabalho de parto ele pode ser uma grande vantagem, porque é todo um contexto, a mulher, né, tem toda essa fisiologia, suporta as dores, se prepara para isso e tem o seu bebê, né? Por outro lado, um pequeno percentual, né, esse trabalho de parto ele pode ocorrer de uma maneira que não foi tão bem controlada. E mesmo que você tenha tanto cuidado, você pode ter o sofrimento fetal intraparto, intratrabalho de parto. Então, quando a gente prepara uma mulher para o trabalho de parto, a gente também tem que dizer que, infelizmente, pode acontecer algum desfecho negativo nessa descida. Por isso que toda mulher, ela conscientemente, ela deve estar preparada na assistência ao trabalho de parto para ela ter uma cesariana de emergência. No caso do que a gente chama de sofrimento fetal agudo, a ausculta cardíaca do bebê não está tranquilizadora, você precisa realizar uma cesárea necessária, salvadora. Agora imagine a seguinte situação, a paciente está desejando tanto o parto normal, e ela vai conseguir, mas você tem um sofrimento fetal, mas ela está tão preparada para o parto normal, que às vezes pode acontecer de ela até se negar para ter um parto cesariano. Ou até o obstetra, por querer, não, mas eu acho que é uma bradicardia transitória, né? Eu estou inseguro, mas pode ser que dê certo, etc e tal, vamos aguardar mais um pouquinho. E a grande verdade é que você está no olho do furacão. Você não consegue ter certeza nessa assistência ao parto de que você não vai ter nenhum desfecho negativo. É o que eu chamo de janela cinzenta. Tem uma hora em obstetrícia que você não sabe qual a medida, o mais correto. Você pode esperar para o parto normal e nascer tudo bem, ou você pode optar por uma cesariana de urgência e também o desfecho ser positivo. A gente ainda não tem certeza e é preciso dizer isso. Então, o trabalho de parto em si, ele tem modificações circulatórias, existe um esforço de um bebê para ele realmente nascer. E aí tem algumas situações que quando a gente faz a assistência ao trabalho de parto e parto na rede suplementar, via plano de saúde e convênio, e na rede pública, é completamente diferente. Por exemplo, não tem evidência científica de que você precise realizar um exame chamado ecocardiograma fetal para esses bebês, tá certo? Que para as mulheres que desejam parto normal cesariano. Eu peço de rotina.
Porque, inclusive, se por acaso você tiver alguma cardiopatia congênita que só se manifeste no trabalho de parto, esse eco fetal, ele pode ajudar na tomada de decisões, entendeu? Mas, assim, eu quero sempre ter o cuidado, todas as vezes, quando eu falar dessas interferências, digamos assim, no parto normal, é justamente para que você tenha um preparo real, não é o preparo fictício. Eu vou repetir quantas vezes for. O que é que é mais gratificante em obstetrícia? Um parto normal bem conduzido, gestante bebê bem, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema e preferencialmente sem nenhuma laceração, entendeu? Então, existem algumas situações que a gente precisa prestar atenção. Eu vou aproveitar que o Pedro está aqui, ó. Ele até fala aqui, ó. Além da janela cinzenta fisiológica, podemos ter problemas na maternidade como demora para chegar na sala cirúrgica, dificuldade com material cirúrgico e equipe, que é justamente algo simples. O parto normal, ele é uma urgência. Ele é um procedimento médico que é quando eu digo médico, deixa eu ajeitar isso aí. O procedimento que eu estou falando da minha assistência médica, mas, em geral, o enfermeiro obstetra pode fazer o seu parto também. Você pode escolher outro profissional para fazer o seu parto, principalmente se o seu parto não for em ambiente intra-hospitalar. Mas o tipo de parto que eu estou falando aqui, no parto normal, é o parto normal hospitalar. Se alguém defende o trabalho de parto e o parto via domiciliar, massa. Você não vai me ver assim, batendo de frente, dizendo é um absurdo. Não, existe inclusive uma grande probabilidade de dar certo. Agora, você também precisa ter um preparo e ter consciência de que você pode precisar de um parto de emergência. E aí você não vai ter toda a estrutura no ambiente domiciliar. Tem um filme que lançaram agora há pouco, um filme bastante polêmico, que é o Pieces of Woman, né? Pedaço de uma Mulher. Eu não recomendo esse filme para gestantes, mas o filme me traz uma reflexão bem importante sobre esses tipos de assistência ao parto. Eu não vou dar spoiler, até porque é um filme pesado, mas ele fala de uma assistência ao parto domiciliar, onde a paciente escolhe uma enfermeira, uma obstetriz, como chama lá, e essa obstetriz, infelizmente, está em outro procedimento. E como está em outro procedimento, você chama outro profissional. Esse outro grande, parece óbvio, a gente vai falar de muitas coisas óbvias, mas o parto normal, ele é uma urgência. E na urgência, você não pode contar, muitas vezes, nem com seus próprios familiares. Quando eu me operei de vesícula, no domingo, minha esposa não estava comigo, ela estava com os meninos. Por quê? Porque a tomada de decisão entre operar e não operar, e a disponibilidade e a agilidade da equipe, foi muito mais rápida do que esperar a minha esposa. É um absurdo, minha esposa não estava lá comigo. Não, qual é o problema? Depois da cirurgia, ficou lá comigo, cuidou de mim, entendeu? Deu tudo certo. Mas eu preciso compreender que as pessoas, elas não estão disponíveis 24 horas todos os dias. Quando você escolhe ter um parto normal, sendo uma urgência, você precisa saber que existe uma possibilidade de um médico de sua escolha não estar disponível. Nenhum profissional vai poder garantir que estará presente no seu parto. Nenhum. Em geral, a gente pode estar em outro procedimento, em outro parto, num plantão da rede pública ou particular de um hospital diferente, viajando, porque o obstetra também precisa ter saúde, né? Saúde mental, curtindo com a família, né? Tantas situações que às vezes também pode até nem dar tempo. Então, tem algo que você precisa se preparar e é importante você ter um plano B quando você define uma equipe. Então, é você ter um plano A e o plano B. Em administração e no desenvolvimento humano, a gente chama de planos if-then. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo outro. Quando você tem uma equipe de assistência ao trabalho de parto, ou mesmo um hospital que você confia, né? Você vai ter o suporte tanto dessa equipe que trabalha junto, como também do próprio hospital. Mas venhamos e convenhamos, se eu faço pré-natal com o doutor Pedro, eu quero que ele faça meu parto. Se por acaso for alguém da equipe dele, melhor. Mas não é a mesma coisa que o doutor Pedro, que eu fiz todas as consultas, entendeu? Então, assim, a gente também precisa preparar para essa possibilidade. Pode ser que o obstetra que está acompanhando não esteja. Então, ou vai o substituto, ou vai a equipe de plantão.
E aí começam os preconceitos. Não, porque o médico do plantão pode ser ruim, mas pode ser bom, pode ser até melhor do que o seu médico obstetra, né? A gente tem vários profissionais que estão dando plantão por aí que são excelentes. Não é porque não existe esse critério. Aliás, o profissional que, em geral, está dando plantão em obstetrícia, ele está muito mais sagaz, ele está muito mais astuto, ele tem uma resposta à resolutividade muito maior do que o obstetra que não dá plantão nas urgências. Porque, em geral, o obstetrista tem muita urgência. Muita urgência. Tem situações que quando você dá plantão e conhece sua equipe de plantão, o seu acompanhamento faz a diferença. Eu já tive a oportunidade de uma paciente no hospital particular subir direto do atendimento, nem passou direito pelo atendimento da urgência para a sala de parto. E eu digo, não foi uma vez. Mas por que eu consegui? Porque eu era plantonista da maternidade, todo mundo conhecia o meu trabalho, era uma urgência, eu havia me comunicado tanto com os obstetras de plantão como com enfermeiros, entende? Então, é preciso saber que o parto normal é uma urgência. E na urgência a gente não consegue, muitas vezes, exatamente aquilo que a gente quer, entendeu? Mas é como eu estou falando aqui para vocês e vou repetir. Eu disse que eu ia repetir. Em geral, qual é o melhor parto? Parto normal, tá certo? Na maioria das vezes dá certo. Na maioria das vezes dá certo. Eu gosto muito de preparar. Tem um negócio também em desenvolvimento humano, mais uma vez, que é Não, falei do plano IFDEM, mas é a regra de Pareto, que é o seguinte. É importante que você se prepare para que dê tudo certo. Tem um livro, recomendo para vocês, Napoleon Hill, que é Atitude Mental Positiva. Você tem que ter atitude mental positiva. Eu sei que tem esse risco, mas meu parto vai dar certo. Não, mas eu vou conseguir, eu vou ter a equipe lá. E se eu não tiver a equipe lá, eu vou ter uma equipe melhor ainda. Entendeu? É você ter essa atitude mental positiva. Se você tiver uma atitude mental positiva, negativa, aí você vai, eita, meu Deus do céu, eu já vi que o meu, ele não vai estar. E quem vai estar de plantão vai ser um péssimo profissional. A grande probabilidade, chama ciclo da realidade, é que realmente isso aconteça. Aí você vai ter um ciclo da realidade, um ciclo virtuoso, que vai dar tudo certo, ou um ciclo de merda, um ciclo da realidade de merda, porque aí você só vai pensar besteira, a maior probabilidade que aconteça o quê? Besteira. Então esse livro ele é bem interessante para realmente preparar. Eu acho que no preparo ao trabalho de parto, você não precisa, não basta só fazer o que em geral a gente faz, o que tem muitos cursos que são muito importantes, mas é preciso que a mulher entenda o caminho e trace a sua rota, entendeu? Então assim, você ficar preparado para que tudo dê certo, ótimo, mas e se por acaso não der certo? E se por acaso você precisar de uma cesariana de urgência? Então, eu vou contar algumas experiências que eu tive, que eu acho importante a gente conversar para ter uma mudança de paradigma. Uma vez eu fiz um parto de uma paciente que ela queria muito parto normal. E ela foi acompanhada por uma doula, que era fisioterapeuta, excelente. Mas, infelizmente, quando o bebê estava com aproximadamente a dilatação cervical, ela estava com 5 a 6 centímetros, ou seja, 50 a 60% do caminho, a paciente perdeu o líquido. O líquido ele era meconizado, o bebê fez cocô dentro da barriga. E quando você tem a situação, sobretudo essa que era um mecônio bem espesso, significava indiretamente que o bebê poderia estar em sofrimento. A ausculta estava boa, mas não valia a pena a gente segurar até o final. E eu me lembro de 2 pontos importantes. O primeiro ponto que foi fantástico. A doula, e que era também fisioterapeuta, chegou para a paciente e disse, olha, a gente se preparou para esse momento. Foi uma das poucas indicações que você sabia que poderia evoluir para uma cesariana por conta dessa perda de líquido meconizado. Você sabia disso. A gente não tem previsão de que vai acontecer, de que horas que vai acontecer o seu parto, então o bebê pode estar em sofrimento, então realmente você já foi preparada para isso. Apesar dela saber, compreender, ter certeza de tudo isso, ela foi para uma cesariana que parecia um velório. E aí fique no lugar também, não só, a gente tem que ficar no lugar de várias pessoas, da paciente que realmente queria muito o parto normal, da doula que foi super ética e preparou essa paciente de uma maneira muito bem preparada, e também do obstetra. Porque imagina, o clima que a gente fez essa cesariana,
eu costumo dizer que foi assim, parecia um velório, porque a paciente e o acompanhante se sentiu muito para baixo, porque não conseguiu ter o parto normal, e o bebê nasceu super bem. E o que é mais importante? O importante é que deu tudo certo, independente da via de parto, principalmente nesse caso em que a mulher tentou, mas não deu, entende? Então, assim, tem situações que você realmente precisa estar preparado para esse plano B, né? Pode dar certo? Pode, mas se não der certo, a gente vai arrumar outro jeito que vai dar certo. Só que é outro jeito, só isso, entendeu? Teve outro caso de assistência ao trabalho de parto, em que a gente também precisa conscientizar, né? Então, o bebê, normalmente, ele vai nascer, vai descer no canal do parto e não vai precisar de nada. Mas, às vezes, o bebê, ele, entre aspas, se engancha no canal de parto. É preciso de outros artifícios. E aí a gente tem que falar, assim, sobre fórceps e vácuo extrator, que é o parto vaginal instrumental, com a ajuda de outros aparelhos e equipamentos. E não, isso não é violência obstétrica. Os obstetras de antigamente, eles eram preparados muito mais do que hoje em relação a essa assistência ao trabalho de parto. O fórceps, ele não é violência obstétrica. O fórceps, ele pode ser violência obstétrica se você usar indiscriminadamente. Até alguns anos atrás, uma das melhores residências médicas do país, o professor titular, ele já é falecido, se eu não me engano, era o próprio professor Bussam Maranemi. Quando ele ia fazer parto na rede particular, ele passava no hospital público da residência dele e ia checar se os residentes estavam usando o fórceps, porque era rotina usar o fórceps para que realmente tivesse o aprendizado. São 2 colheres metálicas que se coloca para tentar apreender o polo cefálico e ajudar na saída, em geral é feito no finalzinho. E o vácuo extrator é como se fosse uma cânulazinha que se coloca através de um mecanismo de vácuo, onde você vai ter uma pressão que ajuda o bebê a nascer. E aí, é claro que uma mulher que deseja o parto normal, ela sabe que ela pode estar mais susceptível também a um parto vaginal instrumental, tanto a uma cesariana de urgência como a um parto vaginal instrumental, seja ele fórceps ou vácuo extrator. Então, mais uma vez eu digo, é óbvio, né? Mas precisa. E vocês acham que as pessoas se preparam para isso? Não se preparam. É que nem, por exemplo, existem algumas situações em obstetrícia, por exemplo, eu vou perguntar aqui para quem não é da área de saúde. Vou fazer mais uma pergunta aqui para minha plateia, né? Então, quem aqui já ouviu falar em distócia de ombro? Alguém pode levantar a mão se já ouviu falar ou não? Sim ou não? Distócia de ombro. Alguém já ouviu falar nessa situação? Cadê? Tô esperando. Aqui, ó, doutor Sérgio também tá participando. Ó, Cíntia já falou, não. Concurseira PH, não. Wilka, não. Rafinha, não. Nayara, não. Pois é, aí você veja, né? Distócia de ombro, Elisandra, sim, graças a Deus. Rita Lima, nunca. Maiane, não. Distócia de ombro é quando o bebê, ele tenta passar no canal de parto e o ombro dele impacta no osso chamado sínfise púbica. É uma situação de muito risco. Inclusive, você pode ter problemas para a vida toda do bebê. E existem algumas manobras que nós obstetras fazemos para ajudar nessa saída do bebê. E uma das manobras, inclusive, é você pedir para a paciente mudar de posição. Ela ficar numa posição que a gente chama de 4 apoios, que é a manobra inclusive a posição de Gaskin, foi uma posição que foi estabelecida por um enfermeiro obstetra, se eu não me engano. E aí, como você muda a posição da paciente, fica mais fácil tirar o bebê. Ah, mas por que tem que saber isso? Tem que saber isso porque lá fora, nos países desenvolvidos, as gestantes elas são preparadas pela situação de urgência. Porque imagine, eu não sei o que é distócia de ombro. Não, vamos lá, vira aí, por favor, você quer... Pronto, você já sabe, você se preparou, você vai ser participante desse momento, inclusive num momento de maior gravidade. Tá aqui, ó, Bruno e Miranda acabou de falar. Pode dar lesão de plexo braquial? Pode, claro que pode. E esses desfechos, não tem como você chegar e dizer assim, mas isso aí, se fizesse uma cesariana eletiva, iria acontecer?
não ia acontecer. Mas, por conta disso, para profilaxia desse risco, tem indicação de fazer uma cesariana? Não. O que eu estou dizendo é que, mesmo que essas situações sejam situações de menor frequência, as mulheres precisam estar preparadas para isso. Não adianta você ir para esse trabalho de parto, vai dar tudo certo, vai durar 2 horas, não vai ter laceração, tá certo? O bebê vai descer, até acho que minha prima escreveu, ele vai escorregar, vai ser um escorrego no canal de parto e vai dar tudo certo. Minha gente, isso pode ser tudo, menos uma orientação adequada para o trabalho de parto e parto. Entendeu? A gente precisa realmente falar sobre essas circunstâncias e não preparar as mulheres, que eu vejo, principalmente na rede pública. Na rede pública, meu Deus do céu, eu fico até me perguntando, porque se fala muito em violência obstétrica, né? Eu vou lançar mais uma pergunta para vocês. Na rede pública, qual é a violência obstétrica que é mais frequente? É a mulher que quer parir cesariana e não consegue? Ou você acha que é a mulher que quer parir parto normal e não consegue? Na rede pública, o que é que vocês acham? Queria ver também a opinião de vocês sobre esse assunto. Se na rede pública é mais frequente a violência do parto, quando a mulher deseja uma cesariana e acaba tendo um parto normal, ou se é quando ela quer um parto normal e acaba induzindo a cesariana. Concurseira PhD, obrigado mais uma vez. Ela está dizendo que é quando ela quer uma cesariana. Cíntia também quer cesariana e não consegue. O Ilka quer cesariana e não consegue. Rafa, obrigado, Rafa. É diferente, mas você deu sua opinião. Parto normal e não consegue. Elizabeth, cesárea. Denise, cesárea. Maria Cavalcante, cesárea. A Maiane, cesárea. Camila, cesárea. Pronto. Então, é uma das coisas que... Beatriz Nolé. Todas falam que não conseguem cesárea. E tem hora que a gente não fala o real na rede pública, sabe por quê? Porque a cesariana, ela tem risco de infecção. E uma coisa é a infecção numa maternidade privada, tá certo? Outra coisa é uma infecção numa maternidade pública, onde as mulheres estão parindo uma ao lado da outra, onde você não tem o mínimo de dignidade, onde as mesas de parto estão completamente obsoletas, onde falta espaço para acompanhante, onde falta material cirúrgico adequado, falta espaço físico, falta banheiro. Um dia desse uma paciente queria urinar e não conseguia, porque o banheiro estava tão superlotado que os banheiros estavam todos ocupados. Ela, infelizmente, teve que fazer o xixi no próprio lugar, entendeu? Mandica, que é a enfermeira, falou, cesárea não consegue, né? Então, assim, é importante a gente também entender, porque uma coisa é você se preparar para o parto normal com toda a equipe, outra coisa é você se preparar para um parto normal na rede pública. É diferente. E por incrível que pareça, né? Na rede pública, por conta até desses riscos, infelizmente, é interessante que nasçam mais parto normal mesmo, entendeu? Por conta de todos esses riscos, entendeu? Mas, enfim, a gente falou de uma maneira bem ampla, já estou falando há quase meia hora só sobre a questão do parto normal, e sim, eu quero dar oportunidade a vocês para depois, no final, a gente falar aí da caixinha de perguntas. A gente falou de algumas interferências, né? Mas vamos falar também do benefício do trabalho de parto e de algumas coisas que são importantes que a gente saiba, né? Em geral, benefício do trabalho de parto, do parto normal, né? Tem mulher que já sai andando, sobretudo se não tiver nenhuma laceração. Para ela cuidar do bebê, a recuperação pós-parto é completamente diferente. Então, a chance dela amamentar é muito maior porque ela não vai ter dor no pós-operatório, o risco pós-operatório vai ser bem menor, né? Então, isso, logicamente, desde que você não tenha as violências obstétricas, porque tem mulher que tem parto normal, que tem uma recuperação boa fisicamente, mas, emocionalmente ela já sofreu tanto que essa recuperação e até você cuidar do bebê traz uma memória ruim, porque nasceu normal, mas nasceu de um parto normal violento, ou de uma cesariana violenta, entende? Então, o cuidado desse bebê que já começou a vida, digamos assim, nessa dificuldade, nessa interferência, né? Aí ele já passa a ser bem mais desafiador, entende? Então, assim, benefício do parto normal, falei também.
não tem corte, não é uma cirurgia. Toda cirurgia vai ter risco, o parto normal não vai ter esse risco, entendeu? Então, assim, os benefícios maternos são inquestionáveis para o parto normal. Nunca a gente vai conseguir chegar e dizer que o parto normal ele é pior do que a cesariana, na maior parte dos casos, claro. Também existe outro risco em relação ao parto normal que eu esqueci de dizer, que são os problemas no assoalho pélvico. Tem mulher que tem dificuldade, que não tem um controle adequado da urina, que é o que a gente chama de incontinência urinária. E algumas mulheres, o períneo ele pode ficar mais frouxo, certo? Então, você vai ter o que a gente chama de lesões no assoalho pélvico. Algumas lacerações, elas podem ser superficiais, mas outras lacerações, elas podem chegar até o esfíncter anal e dar problema tanto no controle do xixi, como também no controle da defecação, do cocô. Então, o que é que acontece? Estou falando em linguagem simples, tá bom, pessoal? E mais uma vez, mas isso é o mais frequente. Não, isso não é o mais frequente. Isso é o menos frequente, sobretudo as lacerações mais graves. Mas entende que é interessante que a mulher saiba. E ela pode chegar e dizer, não, eu não quero ter risco. Por exemplo, minha mãe teve incontinência urinária. Eu vi o sofrimento da minha mãe com incontinência urinária. Entendeu? E assim, eu não queria, se eu pudesse, eu não queria que ela tivesse uma infecção, uma incontinência urinária. Ela poderia não querer um parto normal também por medo de infecção urinária, se ela via esse sofrimento. E tá tudo bem. Mas se você perguntar, mas é indicação de fazer uma cesariana por risco de incontinência? Não é indicação. O que a gente precisa entender é que o parto ele é da mulher, independente da via de parto. Essa mulher, ela pode sim saber dos riscos, tanto do parto normal como da cesariana, dos benefícios tanto do parto normal como da cesariana, e a gente não vai julgar, a gente não vai brigar por conta disso, entendeu? Se você é Bolsonaro, tá tudo bem. Se você é do PT, tá tudo bem. Se você é do Centrão, tá tudo bem. Não é meu interesse política, entendeu? Não é meu interesse, como é que eu posso dizer? Eu jamais vou. Agora, o que é que eu não vou fazer? Não, você não vai me obrigar a falar sobre política, a falar sobre Bolsonaro, a falar sobre o PT. Não é algo que eu domino, entendeu? E você não vai me obrigar a fazer algo que eu não acho que seja ético, entendeu? Eu não acho que seja ético. Se eu acho que o bebê, por exemplo, tem um risco maior de sofrer no parto normal, eu não vou fazer o parto normal. Acabei de dizer para vocês, e estou repetindo pelo menos pela quinta vez, qual é a melhor via de parto? Parto normal. O que é que mais me dá orgulho em obstetrícia? Realizar um parto normal, preferencialmente guiado por ultrassonografia, em que dê tudo certo para a mãe e para o bebê. Entende? Isso é que realmente faz brilhar até meus olhos, até para trazer uma tecnologia mais adequada e trazer mais segurança para essa assistência. Mas assim, não é porque se você quer cesariana, tá tudo bem, não vou lhe forçar um parto normal. E se você quer um parto normal, tá tudo bem. Agora, o que é que acontece? Se eu estiver acompanhando você, se o bebê tá lá, eu achar que tem um risco de sofrimento fetal, e eu indicar cesariana e você disser que é parto normal, aí a gente vai entrar num dilema ético, sabe, muito importante. Por quê? O parto ele é seu, mas a responsabilidade legal é do obstetra. É por isso que quando você pega pacientes, neurologistas que têm muita experiência com isso, sobretudo neurologistas pediátricos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, pediatras. Então, você pega alguns bebês que são sequelados, que tem o que a gente chama de paralisia cerebral, é muito comum quando se pergunta. E aí, o que foi que aconteceu? Foi porque demorou demais para chorar, e aí forçaram um parto normal, demoraram para fazer a cesariana, teve isso, teve aquilo outro, foi o obstetra, sabe? É quando você, muitas vezes, quando dá tudo, é o que eu costumo dizer, sabe? Quando dá tudo certo, foi Deus. Quando dá tudo errado, foi o médico, entendeu? Foi algum problema ali pontual. Quando, na verdade, você tem que saber que você, por exemplo, uma mulher que quer uma cesariana eletiva e uma mulher que quer o parto normal. A gente já falou que existe risco no trabalho de parto normal. Estou dizendo que o risco é alto, mas existe. Os riscos do trabalho de parto normal você não vai ter numa cesariana eletiva, ponto, certo? Mas você vai ter um risco na cesariana, que a gente vai falar um pouquinho, de ter o que a gente chama de acretismo placentário, ruptura uterina, entendeu? Risco de infecção, risco de hemorragia,
Mas aí a pessoa sabe desse risco e ela aceita. E hoje em dia, graças a Deus, assina um documento falando desses riscos, tanto para o parto normal como da cesariana. A gente falou do parto normal, a gente falou do parto instrumental, a gente falou dos riscos, dos benefícios do parto normal. Teve uma pessoa, a Beatriz Alves, que falou sobre o parto induzido. Existe uma tendência na literatura de você realizar o que a gente chama de parto vaginal planejado. Por quê? Recentemente eu coloquei até um artigo aqui nos meus stories, que a grande verdade é que se você perguntar para os obstetras, principalmente, e até para os neonatologistas, qual a idade gestacional que você prefere que o bebê nasça no período de 9 meses, vou fazer mais uma enquete aqui, ó. O 9º mês vai de 37 até 42 semanas. Então a gente vai envolver 37, 38, 39, 40, 41 e 42 semanas. Eu vou perguntar para vocês, eu quero ver as respostas. Qual a idade gestacional que você considera que é ideal para o nascimento do bebê? Aí a possibilidade: 37, 38, 39, 40, 41 ou 42. Beatriz já respondeu 39. Iana já respondeu 39. Sani, 39. Cristiane, 39. Mariana, 39. Cíntia, 40. Rafinha, 39. Mari Cabral, 39. Massa, muito boa a interação de vocês. Rita, 39. Pois é. Por que é? Túlia, 39. Mandica, 40. Mandica, inclusive, é enfermeira. Elaine, 39. Mara, 39. Maria das Dores, 38. Beca, 39. Beleza. A maioria 39, ou a parte 40 e outro 38 semanas. O que é que acontece? Se a gente perguntar hoje na rede pública, em geral, se espera até 42 semanas. E não faz sentido, porque a gente sabe que aumentam os riscos a partir de 40 semanas, entende? E tem lugares onde você já tem indicação de induzir o trabalho de parto com 41 semanas. Mas se a paciente quer esperar 42 semanas, é um direito dela. Agora, ela tem que compreender que vão existir riscos. E ela precisa assumir esse risco. Porque na hora que o obstetra se posiciona, por exemplo, eu vou me posicionar. Para mim, a melhor idade gestacional, 39 semanas também. Não considero 40. Prefiro 39. Mas a segunda opção, 40. Depois, 38. Depois, 37, para depois chegar a 41 e 42. Vários profissionais vão pensar diferente. Pedro não está aqui, né? Era bom que ele tivesse. Ou até nem sei se ele está, mas eu queria a opinião também dos profissionais, de neonatologistas e obstetras. Mas existe uma tendência na literatura em você fazer o parto vaginal planejado, que é você programar a indução de trabalho de parto, e aí pode fazer com que a equipe ela fique aí num sobreaviso mais adequado, então o risco de você não ter o parto com a equipe da sua preferência ela é menor, e você parte para uma situação onde você pode decidir, não, eu vou tentar indução por 48 horas. Se responder, ótimo. Se não responder, eu vou para uma cesariana. Pelo menos eu tentei parto normal, entrar em trabalho de parto. Isso é interessante para reduzir os índices de cesariana. É muito mais ético você induzir um trabalho de parto com 39 a 40 semanas do que você deixar esse trabalho de parto correr até 42 semanas para você realizar alguma intervenção, sabe? Então, assim, essa questão do parto induzido, ela precisa ser dita. Ah, mas tem um risco maior de demorar o trabalho de parto? Tem. Tem um risco maior de ter o parto instrumental? Tem. O trabalho de parto você já tem esse risco, né? O trabalho de parto espontâneo você vai ter esse risco. Alguns riscos que você vai ter na indução do trabalho de parto, você vai ter porque você vai literalmente entrar em trabalho de parto, né? Então, tem situações que vale a pena a gente pensar nessa opção da assistência ao parto normal a partir da indução do trabalho de parto. E tem muito trabalho na literatura científica internacional apoiando os resultados neonatais e maternos, principalmente neonatais, para esses partos induzidos, porque você evita a situação da urgência. Tem coisas, pessoal, que a gente, tipo assim, mas é a fisiologia. A fisiologia ou a fisiopatologia de diversas outras situações em saúde, ela também é bom. Um dente de uma criança, você pode optar por deixar cair sozinho
puxar, mandar pro dentista. Pronto, mandar pro dentista não é fisiológico. Antigamente não existia dentista. Não, tem que cair por ele mesmo. Não faz sentido, entendeu? Tem situações que a gente precisa trazer o que é que a gente tem de melhor e mais seguro, entende? Então, assim, eu acredito muito nisso, que a gente precisa trazer uma assistência mais transparente, fazer com que a pessoa entenda os riscos e benefícios e aceitar esses posicionamentos. Você não pode, digamos assim, se submeter como profissional a todo esse desejo quando você coloca uma situação de risco. Mas algumas situações do planejamento, eu prefiro esse termo planejamento do que plano de parto, é interessante. Quer ver uma frase que eu considero? Pare para prestar atenção. Tem uma frase em obstetrícia que é muito comum. Se vocês pararem para pensar, ó, o bebê escolheu a hora de nascer. Pare para pensar nessa situação. A grande verdade, infelizmente, é uma frase linda, é uma frase que tem sua importância até para a gente chegar e dizer assim, eita, nasceu na hora que tinha que nascer. Pronto, essa aí eu até concordo. Mas dizer que o bebê escolheu a hora de nascer, ele não escolheu. O bebê ele não escolhe, pessoal. O bebê não tem um botão dentro do útero onde ele vai apertar e vai dizer, ó, agora eu vou nascer. Ou então ele não escolhe. Muitas vezes, quando ele escolhe, é consequência até, digamos assim, de um sofrimento fetal. Por exemplo, fez cocô antes do parto, né? Então, se fez cocô antes do parto, ele sofreu, fez cocô, e aí, entre aspas, a natureza vai ter que escolher pela assistência ao parto, né? Então, não, vamos indicar aí antecipar esse parto, se for normal e der para nascer logo, que é importante seja dito, mecônio não é uma indicação absoluta de cesariana, mas realmente, se você tiver o parto próximo, a ausculta estiver boa, os parâmetros estiverem adequados, tranquilo, você consegue ultimar esse parto via normal. Quando está muito distante, na metade da dilatação, é que fica mais arriscado. Mas é importante dividir a responsabilidade, né, falar também com... E se você acha que você topa como obstetra, siga em frente. Eu, em geral, vou ter mais receio, entendeu? Por conta de toda uma formação que eu tenho na assistência ao parto normal. Mas se você não tem receio e quer dividir essa responsabilidade com a paciente, a opção é tua. Agora, sempre é importante, aquele negócio, né? A responsabilidade ética, infelizmente, o protagonismo ele é da mulher. Mas o gerenciamento da equipe é do médico obstetra, é de quem fez todas as consultas de pré-natal, é quem acompanhou todo o crescimento e desenvolvimento do bebê, é quem acompanhou todos os problemas, ou até se não houve problemas na tua gestação, tá certo? Existe uma outra modalidade. Então, em relação à vigilância fetal intraparto, então a gente já falou que tinha que escutar o bebê. Existe outro mecanismo, que é o que a gente chama de cardiotocografia, que é um exame mais apurado da frequência cardíaca do bebê e que você também pode determinar a partir do traçado do batimento cardíaco se está tudo bem, e a gente divide em ausculta tranquilizadora e não tranquilizadora. É uma ótima ferramenta de assistência ao trabalho de parto, principalmente para a parte de alto risco, mas eu vejo com muito bons olhos a utilização de quanto mais tecnologia para essa assistência, melhor. Como também eu vou pincelar um tipo de assistência que eu realizo, mas que não é indicação de você fazer de rotina em nenhum lugar do mundo, mas já existe protocolo internacional da ISUOG, Sociedade Internacional de Ginecologia e de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia. Então, existe já um protocolo para o acompanhamento ultrassonográfico do trabalho de parto e parto. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque até hoje você não consegue definir exatamente a posição do bebê no trabalho de parto. Com ultrassom, você coloca o transdutor e olha, e vê que o bebê está nessa posição para nascer. Essa posição para nascer com a cabeça olhada, com a face olhada para cima, é completamente diferente daquela posição com a cabeça olhada para baixo e o occipício, o osso occipital para cima. Então, você já vai ter uma certeza maior da posição, até se precisar de um parto vaginal instrumental, né? Se você precisar também analisar a vitalidade do bebê, você pode ver a movimentação, presença ou não de circular de cordão, o Doppler em obstetrícia, o ângulo de progressão. Existem inúmeras possibilidades na ultrassonografia intraparto, que eu não vou falar de propósito aqui, porque é uma situação rara e pouca gente faz.
Bom, falamos 45 minutos basicamente sobre parto normal e vou repetir pela milésima vez. Qual é a melhor via de parto? Em geral, o parto normal. Menor risco para a mãe e também entre risco-benefício, maior benefício também para o bebê. Vou falar um pouquinho agora da cesariana. Vantagens da cesariana. É um parto que ele pode ser programado, né? Então você pode ter a equipe que você desejava e você também vai evitar alguns riscos do trabalho de parto. Então, sofrimento fetal intraparto, que a gente falou, que viu que é um percentual pequeno. Mas se por acaso acontecer com o seu bebê, se seu bebê cair nessa estatística, você vai estar evitando. Mas tem indicação de fazer cesariana por causa disso? Não. Lesões no assoalho pélvico, você também vai evitar se não entrou em trabalho de parto, né? O que mais de vantagem que a gente vai ter? Não teremos tantas vantagens para o parto cesariano. E a gente vai ter inúmeros riscos, certo? Em relação aos riscos, toda a cirurgia vai ter risco de hemorragia maior, um risco de infecção, de cicatriz hipertrófica. Em geral, as mulheres assinam um termo que pode ter uma cicatriz hipertrófica e na maioria das vezes acham que é má técnica cirúrgica, quando na verdade depende muito da sua cicatrização. A recuperação no pós-operatório é muito mais difícil na cesariana do que no parto normal, o que não significa que a pessoa não vai conseguir amamentar, deambular, não é bem assim, aí vai depender muito da paciente, aquele negócio, né? Atitude mental positiva, você pensa que a cesariana vai dar certo, a grande probabilidade é que vai dar certo sim, tá bom? Também tem um risco da própria cesariana, dessa cicatriz, numa gravidez posterior, tem um risco de rotura uterina. E também de a placenta na próxima gravidez se implantar, ao invés dela se implantar no fundo do útero, ela se implantar na região da cicatriz da cesariana. E aí pode levar a um problema que a gente chama de acretismo placentário. Então, não tem o que discutir. Para a mulher, os riscos da cesariana, ela é muito maior do que o risco do parto normal. Toda mulher ela assina um termo de consentimento em que está escrito esses riscos. Inclusive, na cesariana, existe até o risco potencial de morte. A pessoa assina esse consentimento, que é frio, que é complicado, mas que precisa ser dito. Como também na assistência ao trabalho de parto, cada vez mais os termos de consentimento colocam os desfechos negativos, porque precisa dizer, por mais que não seja o que se deseja, mas a pessoa precisa ter consciência dessa escolha. Tá bom? Bom, muita gente não gosta do termo cesariana humanizada. Eu acho que o parto ele pode ser humanizado tanto pela via normal como pela cesariana. O parto ele também pode ser violento pelas duas vias e o que vai depender é muito mais da equipe que realiza esse tipo de acompanhamento. Estou vendo aqui o professor Luiz Lauria, o grande obstetra aí, renomado aqui de Pernambuco, foi um grande nome aí da obstetrícia, já foi diretor, inclusive, da maternidade, quando ela funcionava, né? A maternidade lá do Jaboatão Prazeres, infelizmente, continua fechada e a gente sente muito a falta dela na rede pública, né? Até hoje, fechada em maio de 2020 e até hoje, as gestantes, ainda em 2021, perambulam para o direito de nascer. Bom, a live foi intensa. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lançar algumas caixinhas de perguntas, tá bom? Para vocês realizarem as perguntas na caixinha, tá bom, pessoal? Já tem caixinha aqui, eu vou responder essas perguntas, tá bom? Agora veja, o que a gente vai falar vai ser sobre parto normal ou cesariana, tá bom? Não vai ser sobre, que é o tema da nossa live. Então, aqui, Josi, não é sobre parto normal, né? Quem tiver dúvida, preenche lá na caixinha, tá bom? Vamos ver a próxima. Ó, porcentagem de complicação em parto normal. Vê, Rafa, esses números, eles são eles são números que são fictícios, sabe? Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a taxa de cesariana seja de 25% no máximo, se eu não me engano, sabe? Mas assim, ninguém sabe de onde que se tirou essa taxa.
O que se sabe é que antigamente, como não tinha cesariana, a taxa de parto normal tem que ser muito elevada mesmo, porque você não tem nem a opção da cesariana a pedido. Mas a gente não vai ter um número mágico. O que eu te garanto, e pode confiar em mim, que o percentual de complicação, tanto materno como para o bebê, de parto normal, ele é menor do que na cesariana, dos dois, materno e perinatal, do feto e também do neonato. Mas é claro que isso vai depender de uma série de fatores. A gravidez é de baixo risco? É de alto risco? O peso do bebê influencia sim. Se o bebê tem 5 quilos, é diferente de ter 3 quilos. A posição do bebê, veja, se até a posição do bebê influencia, então a gente vai ter muitas situações em que você precisa meio que considerar os diversos fatores de risco e decidir, entendeu? Por exemplo, aí a pessoa diz, mas 35 anos é uma gravidez de risco? Não, é uma gravidez com fator de risco. Uma gravidez por fertilização é uma gravidez de risco? Não, é uma gravidez com fator de risco. Agora, uma gravidez por fertilização de uma paciente com trombofilia é uma gestação de risco? É uma gestação de risco. Aí são essas informações que precisa se dizer, entendeu? Ao invés de chegar e dizer isoladamente só essa questão de é baixo risco, é alto risco. Não, existem diversos fatores, tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta, caixinha de pergunta. Gostei dessa pergunta aqui, Beca Farias, como é feito o parto cesariano humanizado? Por mais que seja algo polêmico, né, eu não vejo nada demais, a gente tem que descomplicar muitas coisas. Tá chato hoje em dia, polarização, discussão, um monte de coisa, né? Mas assim, se a gente imaginar que um parto normal, humanizado, é aquele parto onde se respeita a mulher, as opções da mulher, onde se respeita o bebê, onde a equipe está completamente entrosada, onde se explica, onde dá a oportunidade de o pai participar, muitas vezes até com clampeamento do cordão umbilical lá com o bebê, onde se coloca o peito no peito a mãe, né? Então, assim, essa questão da humanização, ela vai independer da via de parto. Uma cesariana ela pode ser humanizada como o parto normal humanizado. Mas se você quiser saber, normalmente playlists que são escolhidas pela mãe, alguns obstetras diminuem a luz para não ter digamos assim, uma diferença entre a iluminação do útero materno para fora do útero materno. Eu, muitas vezes, nesse caso, eu fico mais preocupado, porque a retirada do bebê é um momento crítico e eu preciso ver ali bem direitinho como é que está a questão da incisão da cesariana, e é possível também algumas manobras. Eu ainda sou muito resistente a essa questão da luminosidade, mas tem gente que faz, entendeu? Você explica o passo a passo, você já mostra o bebê, você está completamente entrosado. Você não tira o bebê, como muitas vezes você vê em alguns filmes que meio que induzem a que o parto cesariano seja sempre violento. Não, a gente não tira feito bicho, a gente não dá palmada no bebê, a gente não joga ali no campo cirúrgico. Não, isso não é o normal. O normal é ser humanizado. Entendeu? Não tem... tem coisas que a gente tem que parar de ser piegas. Não, faz a cesariana humanizada. Eu vou perguntar, o que é cesariana desumanizada? O que é um parto normal? Eu não trabalho com parto normal desumanizado, nem com cesariana desumanizada. Eu não sei o que é isso, entendeu? Uma vez, eu fui atender tava de plantão na urgência, Hospital Esperança. E aí chegou uma mulher em trabalho de parto, que o pai chegou para mim e fez, olha, você tenha cuidado, porque eu sou especialista em erro médico. E eu cheguei na maior calma para ele e disse, pois fique tranquilo, porque eu sou especialista em acerto médico. Tem hora que a gente tem que realmente se portar de uma maneira, digamos assim, mais assertiva, para que a gente possa ter, literalmente, uma maior certeza das nossas atitudes. E se a pessoa sente insegurança, eu sou especialista em acerto médico, mas se você vê que é inseguro, procure outra urgência, procure outro profissional. Nenhum obstetra vai querer realizar qualquer procedimento num paciente que se encontra inseguro. Mas, não vale a... Quer dizer, eu não posso falar por todos, mas em geral, isso não é interessante. Pôr dinheiro no mundo não faz sentido.
Dinheiro nenhum no mundo compra a nossa tranquilidade na assistência. Não se compra caráter. Pelo menos o meu e de muitos obstetras como o Pedro não tá à venda, sabe? Então não é isso, sabe? Não é uma questão de preço, é uma questão de valor, de quanto que você entrega, sabe? Agora, lógico, né? Vai ter situações, por exemplo, eu já tive uma paciente que reclamou que o parto dela não foi humanizado. Ela reclamou de 3 coisas. Uma coisa que ela reclamou, eu não beijei a paciente. Acredita, ela reclamou porque eu não beijei a paciente. A outra reclamação, ela disse que eu não deixei cortar o cordão umbilical na hora da cesariana, tá certo? Aí eu não deixei cortar o cordão na hora que tem um maior risco de infecção ali, que é durante o ato cirúrgico, não faz sentido. Em geral, corta fora, próximo do neonatologista. É possível cortar antes? É, mas isso é exceção, não é regra. Não vai deixar de ser humanizado por causa disso, entende? E a outra situação era porque ela queria esperar que o parto fosse depois de 1h da madrugada. Era 11 e pouca, eu tinha toda a equipe montada de urgência, podia perder os profissionais, e ela ficou chateada porque eu fiz o parto antes das 1 e pouca da madrugada. Aí, assim, é complicado, até porque era uma situação de urgência, tá bom? Então, a gente pensa muito, né, na violência obstétrica, né? E às vezes a gente esquece na violência contra o obstetra. Poucos profissionais desejam obstetrícia como alguns, como o Pedro, que está aqui participando, entendeu? Eu tenho muito orgulho na minha formação, porque de toda a minha turma da faculdade, eu e outro colega que queria obstetrícia, entendeu? De várias turmas, pouquíssimos profissionais tiveram a formação como a gente teve em maternidade, e isso faz a diferença total. Mas vamos mais, vamos para a caixinha de pergunta. Ó, cesariana, ó, gostei dessa pergunta, Rafinha, massa. Cesariana há 3 anos, algum problema em ter um parto normal? Não, a princípio não. Você vai ter uma dificuldade maior, porque você vai ter uma cicatriz cesariana. O parto, às luzes das evidências científicas atuais, ele não pode ser induzido pelo comprimido de misoprostol, que é o que a gente utiliza, porque tem uma cicatriz cesariana. Eu acho que com o tempo isso vai acabar, até porque você pode ter um monitoramento com ultrassonografia e avaliar a cicatriz da cesariana no trabalho de parto. Então você vai ter uma maior dificuldade. O que você precisa é se preparar para esse tipo de parto, montar a equipe, como o Pedro também já falou, e seguir em frente no teu planejamento, tá bom? Mas, a princípio, os riscos vão ser o mesmo de um parto normal, os benefícios vão ser os mesmos do parto normal depois de cesariana. Uma leve dificuldade, mas eu desejo que aconteça tudo bem no teu parto. Depois me conta, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Ah, gostei também. Rafa tá caprichando. Eu queria até ver. Eu tô vendo como é que passa as perguntas aqui, mas vamos lá. Opa, espera aí que eu fiquei meio enrolado. Você acha importante ter uma enfermeira obstétrica no acompanhamento e na hora do parto? Acho e trabalho com muitas enfermeiras obstetras na maternidade pública. Então, Carol, minha chefe querida, Noédia, Carla, Amanda, Kátia, inúmeros profissionais que eu confio, como muitas vezes até não, tem enfermeira obstétrica que eu confio mais do que alguns colegas, infelizmente, obstetra, tá bom? Como também vai ter enfermeira obstétrica que eu não confio e confio em outros profissionais. Isso é uma coisa que é comum, é duro, é chato, mas acontece. E o enfermeiro obstetra, o que eu acho mais interessante é que, além dele poder fazer o parto, ele também pode ajudar. Imagina um enfermeiro obstetra que também é doula. Uma enfermeira obstetra também é doula. Então, ela pode estar ajudando como doula e ela também pode estar ajudando na assistência ao parto. O que eu acho que é interessante é trabalhar em sintonia, em harmonia e não disputar o parto, sabe? Quando você quer o melhor para a paciente, você não vai ter concorrente, você vai ter pessoas que trabalham em conjunto. Escutem o que eu estou dizendo, eu não tenho dúvida de que se os obstetras não realizarem ultrassonografia intraparto, as enfermeiras obstetras vão acabar realizando esse tipo de assistência. Eu não tenho dúvida disso. Agora, cabe no momento em que, até hoje, em geral, é muito mais realizado por médicos a ultrassonografia, né? Cabe a nós, obstetras, assumirmos esse papel. Porque a gente muitas vezes deixou
por comodidade, por problema da própria especialidade, e é complicado. Enfermeira obstetra tem, eu conheço, tenho um enfermeiro obstetra, muito gente boa, trabalhou comigo e sempre, Glaucio, vamos fazer parto normal. Eu disse, fulano, eu quero conversar contigo daqui a uns 6 meses. E aí, depois, quando ele conversou comigo, ele disse, mas Glaucio, eu estava tão empolgado naquela época do parto normal, que eu estou vendo que é mais complicado e mudou. Por quê? Porque a especialidade, ela exige muito. Você, no começo da sua formação, você vai acabar vendo coisas que você não quer, que você quer escolher não ver, mas você vai ter que ver, faz parte do seu aprendizado. Mas assim, respondendo objetivamente a pergunta, acho muito importante ter uma enfermeira acompanhando na hora do parto. Em geral, todas as maternidades têm enfermeira-chefe. Eu gosto muito da enfermeira, como lá no Memorial São José, que tem Cassandra, tem Sheila, Ladiane. Quando tem esses momentos críticos, elas sempre estão no momento. E até porque, minha gente, quem não quer estar presente no nascimento de uma vida, né? Um evento tão importante. Bom, vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Uma boa pergunta aqui, Kirli, quando é indicado o uso de ocitocina no parto normal? Quando você tem o que a gente chama de discinesias no trabalho de parto. Quando a contratilidade uterina, ela não está eficaz. Então, você vai ter que usar da ocitocina, que é a própria molécula que a mulher produz no trabalho de parto, para ajudar nessa condição do trabalho de parto. Ou quando, muitas vezes, a demora na dilatação, ela acontece, você tem uma dinâmica relativamente boa, mas que pode melhorar. Ou quando você tem outra situação em que, por exemplo, mecônio, está com 8 centímetros, eu posso fazer a ocitocina para ajudar a melhorar no trabalho de parto, vigiar a ausculta cardíaca, ver que está tudo bem, e aí antecipar esse parto que teria o risco por conta do líquido amniótico meconizado. Então, assim, tem situações que faz sentido fazer sim a ocitocina e não. A ocitocina, ela não é a violência obstétrica. Ela vai ser violência obstétrica quando você faz de rotina, sem explicar o benefício para a paciente. Mas é preciso, porque senão, minha gente, daqui a pouco vai ser o seguinte, o obstetra vai ser assim, o cara vai fazer o parto, aí a mulher vai dizer, olha, não quero ocitocina, não quero cesariana, não quero fórceps, não quero vácuo extrator, quero que a apca seja 10/10 e não quero que tenha nenhuma laceração. E não existe isso. Pode até acontecer, dê tudo certo, não, mas não existe essas condições. O profissional, você precisa confiar no profissional para que ele realmente desempenhe sua profissão com a melhor maestria possível, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Passou Vamos ver aqui, Primeira fila foi eletiva, a segunda pode ser normal? Pode, já respondemos. Obrigado, Cris, pela sua pergunta. Quem tem miomas, qual o melhor parto? Eu tenho uma história de mioma fantástico, tá certo? Miomas, qual o melhor parto? Em geral, o melhor parto é parto normal, né? Qualquer pergunta, você na dúvida, é parto normal. Existem algumas situações raras em que o mioma ele pode obstruir o canal de parto. Então, para minha surpresa positiva, teve uma paciente que tinha um mioma no canal de parto. Então, era assim, tinha um colo onde ia sair o bebê, você tinha um mioma, então deixa eu colocar o mioma como sendo isso aqui, e tinha um bebê para nascer. Para o bebê nascer, tinha que passar pelo mioma. Então, ele não ia nascer. É o que a gente chama de parto obstruído. Então, é uma situação rara, mas eu já peguei um caso em que, veja que interessante, estava obstruído, quando foi desenvolvendo a gravidez, e eu já disse logo, ela queria muito parto normal. Eu disse, pelo que eu estou vendo agora, não tem condição de ser parto normal, porque o mioma está na frente do canal de parto, o bebê não vai passar. Só que o que aconteceu? O útero cresceu, o mioma ficou numa posição mais posterior, era um mioma enorme, mas houve o espaço para o bebê passar e conseguiu. Ótimo, que bom que deu tudo certo, né? Vamos passar para outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Ops. Perguntas. O risco de mioma romper no parto normal é seguro e fazer parto normal, mesmo mioma fora da parede do útero? Pode fazer. Não é indicação. Mioma não é indicação de cesariana, tá bom? A não ser que seja essa situação do parto obstruído.
existe um maior risco de sangramento, principalmente se o mioma ele for submucoso, que ele cresça dentro da parede do útero. Olha aí, ó, pergunta pegadinha de Camila Arcanjo, 25. Pacientes com trombofilia, o indicado é parto normal? Vamos lá. Esse é polêmico. Tomara que dê tempo aqui de a gente conversar. Nós estamos a mais de meia hora, 74 minutos. Vamos em frente. Pacientes com trombofilia é indicado o parto normal? Qual é o parto que em geral é indicado? Parto normal. O que é que precisa entender? Fatores de risco. A trombofilia é um fator de risco? É. Uma paciente com trombofilia, o bebê, ele pode necessitar de uma cesariana de urgência, porque de repente houve alguma alteração no fluxo sanguíneo, e aí pode ter até uma parada cardíaca fetal? Pode, minha gente. Infelizmente, as pacientes que têm trombofilia sabem que pode acontecer esse desfecho negativo no início da gravidez, no meio da gravidez e no final da gravidez. Minha esposa teve trombofilia e a gente teve um caso de óbito fetal, que foi o Matheus, com 35 semanas de gestação. Do nada. Existem fatores de riscos adicionais? Existem. Gerenciamento de estresse, hipertensão, obesidade é outro fator de risco. Existe uma série de fatores de risco. Mas, isoladamente, quem tem trombofilia tem que ter consciência de que pode acontecer esse desfecho negativo. Aí é interessante que você se prepare mais para um parto normal do que uma paciente, digamos assim, sem fatores de risco. Por exemplo, a ultrassonografia no trabalho de parto vai trazer uma maior segurança, tá certo? Mas o que é que acontece? É indicativo de cesariana a trombofilia? Não. Não é indicativo de cesariana. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Agora, você precisa entender como é que funciona o jogo. Nós não temos o controle no trabalho de parto em relação ao sofrimento fetal. A gente não sabe quem vai entrar em sofrimento, quem não vai entrar em sofrimento. Essa é a grande verdade. Aí você diz, ele não faz parto. Olha, minha gente, é muito prazeroso fazer parto normal. É diferente, entendeu? É muito. Mas algumas gravidezes de risco, a gente precisa realmente ter essa consciência. Se a paciente topar um parto normal, apesar da trombofilia, siga em frente, eu desejo. Desejo que dê tudo certo, entendeu? Mas é uma situação que a gente fica preocupado. Por um lado, a gente vai ter o seguinte questionamento. Como tem trombofilia, o risco de sangramento é maior e a cesariana é um fator de risco maior para trombose. Aumenta o risco de trombose. É verdade. Nesse caso, o parto normal é melhor, sem dúvida alguma, né? Mas se por acaso essa trombofilia vier a trazer algum risco em relação ao desfecho neonatal negativo, que a gente só vai saber no trabalho de parto, com aquilo que a gente falou no começo dessa live, as contrações uterinas alteram o fluxo sanguíneo tanto no útero, como na placenta, como também no próprio BP. E a gente não sabe até que ponto isso pode representar um sofrimento fetal ou não. A gente tem um parâmetro de segurança que atualmente é a ausculta fetal intermitente, é você usar o sonarzinho Doppler, mas a grande verdade é que a gente não sabe. Se você aumenta o risco com diabetes, hipertensão, trombofilia, o risco de desfecho negativo ele é maior. Mas você quer? Tem um caso de uma médica, se eu não me engano, ela perdeu 1 ou foi 2 bebês por trombofilia e teve 2 partos normais com a mesma trombofilia. Fez a enoxaparina, teve uma vigilância, confiou, teve bons profissionais, ela também se preparou bastante e deu tudo certo. Ótimo. Desejo que você tenha também um parto normal, sem laceração, sem nenhuma intercorrência, e até mesmo se você tiver a trombofilia. Mas é preciso entender o jogo e você também se importar. Por que a gente fica preocupado? A gente fica preocupado com desfecho neonatal negativo. Outra pergunta sobre parto. Bebê com arritmia cardíaca pode ter parto normal ou é necessário uma cesariana? Depende do tipo de arritmia. Extrasístoles, por exemplo, que é o mais frequente, elas são isoladas, cessam espontaneamente, sobretudo com alguns alimentos, mas, em geral, outros tipos de arritmias mais graves, sim, eles são indicativos da cesariana e também vai depender de outros contextos. Imagina a seguinte situação. O bebê tem uma arritmia cardíaca grave, tem 26 semanas, a diminuição do líquido, tá com indicação de interromper, entrou em trabalho de parto. É um bebê que a gente chama, infelizmente, de um bebê com um péssimo prognóstico. Chance de nascer e morrer porque tem múltiplas malformações.
ele também vai ter uma arritmia. E aí, vale a pena a gente tirar via cesariana? Aí você vai ter um dilema ético importante aí, que não vale a pena a gente entrar no meio, que é uma coisa de relação médico-paciente. É uma decisão do obstetra com o próprio paciente. Ainda assim, se for o direito, se o paciente quiser, não, eu quero poder me despedir do bebê, eu quero oferecer o menor risco para ele, eu quero que nasça vivo, pode ser que você queira até uma cesariana, mas em geral, pela questão da viabilidade, os obstetras mais tradicionais, eles vão achar que é o seguinte, o risco de uma cesariana vai ser maior, vai ser melhor que esse bebê nasça via parto normal, porque de repente não tem nenhum prognóstico, mas é a exceção, tá bom, pessoal? Não é a regra. Talvez esse exemplo nem foi bem acalhado diante da pergunta, mas para ser mais objetivo, a arritmia cardíaca pode ter parto normal? Pode. É necessária a cesariana? Em alguns casos. Outra pergunta. Risco da terceira cesariana. Pergunta importante. Obrigado, Carla. A partir quanto mais você opera, você aumenta o risco cirúrgico. Mas o que é que acontece? Você vai escolher uma equipe top das galáxias e vai dar tudo certo. Recentemente, eu e meu obstetra auxiliar, que é o Dr. Rui de Deus, ele tem experiência em obstetrícia, sei lá, acho que ele tem mais de 40 anos, mas ele é inteirinho, tá bom? Que a Hilarina não esteja me escutando. Mas, enfim, uma vez ele chegou para mim num parto e disse, vai ser a terceira cesariana dela, porque ele é meio brabo, sabe? E eu já tenho queloide, então tu já sabe. Se tem queloide, que a cicatriz por fora é mais hipertrófica, né? Por dentro vai estar tudo aderido, cheio de bronca. Aí eu cheguei para ele, vai para lá, tu e o teu negativismo aí, porque essa cirurgia vai dar tudo certo. O que é que aconteceu? Deu tudo certo, entendeu? Então vai depender muito da equipe, da pessoa, né? Se tem aderência, mas é uma cesariana que a gente tem que ter um cuidado maior. O pessoal tá rindo, né? Tomara que nem Rui, nem a esposa dele assistam essa parte aí, mas é verdade, tá bom, pessoal? Então, tudo aquele negócio que a gente acabou de falar, atitude mental positiva, pensa que vai dar certo, o que vai dar certo. Então, a terceira cesárea tem risco? Tem, minha esposa fez a quarta, e foi a quarta que eu operei. Eu não operei a primeira, a segunda, nem a terceira, né? Operei a quarta e deu tudo certo. O Pedro tá rindo aí, né? Eu acho que tem algum auxiliar de Pedro que raciocina desse jeito. Vamos lá. Bebê com arritmia já respondi. Aí vai ter algumas coisas. Bebê com problema na tricúspide pode levar ao sofrimento? Pode. Agora tem o tipo de insuficiência tricúspide, leve, moderado ou grave. Em geral, os cardiologistas eles fazem assim. É o seguinte, tem essa alteração, mas não tem problema nenhum. A via de parto pode ser parto normal. Não tem cristão que fique mais preocupado com o bebê com cardiopatia. Não tem esse, porque a gente sabe que mecanicamente é mais fácil o bebê sair pela via cesariana do que pelo parto normal. Se o bebê ele pode ter alguma cardiopatia, eu não sei se vale a pena a gente testar esse coraçãozinho no próprio trabalho de parto. Aí é uma decisão muito pessoal. Se a paciente quer e o profissional acha que vale a pena, tem a equipe de cardiologia que também corrobora, massa. Aí são aquelas situações que são bem particulares, sabe? Blog Vastim Maranhão, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, estamos batendo recorde aí, viu? Estou com ectasia venosa na região inguinal, pode ter parto normal? Pode, não é indicação absoluta de cesariana não, tá bom? Olha aí, Dr. Rui há 28 anos me colocou no mundo, Eu disse que ele era um dinossauro, tá bom? Eu disse a vocês que ele era um dinossauro. Mas vamos lá, é um cara, é um paizão, sabe? É um cara que eu tenho muito respeito. Tá vendo? A Lisa depois, ele mete o pau depois a Lisa, né? Já falei, arritmia cardíaca, ectopia do colo do útero. Pode ser indicação de cesariana? Não! Jamais! Após 2 cesarianas, pergunta excelente. Após 2 cesarianas, qual o risco de parto normal? É possível? Existem alguns trabalhos que estão fazendo isso. Só que o que acontece? Existe um risco de ruptura uterina que você precisa estar ciente. Mais uma vez, você ter a avaliação da cicatriz cesariana via ultrassom é interessante, mas poucas pessoas fazem esse tipo de acompanhamento. Em geral, o tradicional é que a gente não recomende o parto normal depois de 2
cesarianas, tá bom? Mas é possível, não é normalmente recomendado. Eu mesmo, por exemplo, veja, eu tenho um aparelho de ultrassom, eu gostaria de fazer esse tipo de procedimento para mim, para o meu ego. Eu fiz um parto normal depois de 2 cesarianas. Eu já fiz um parto normal depois de 3 cesarianas. Mas foi uma maternidade onde não tinha anestesista de plantão, a mulher chegou com o bebê em períodos possíveis e deu tudo certo. Mas se eu tivesse equipe, eu ia operar. E por dinheiro no mundo, eu ia optar por um parto normal, sabendo que traria mais risco para a mãe, principalmente, um parto normal depois de 2 cesarianas. Vamos ver, ó. Aí pergunta que não tem nada a ver. Intervalo seguro para realizar um parto normal depois de cesariana, em geral, 2 anos, mas não é um número mágico. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. O que é mais importante é qual é o intervalo seguro para você. Como é que estão os seus hábitos de vida? Como é que está a tua alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e o sono? Como é que você está como um todo, né? Então, se esse for o melhor período para você, vai ser o melhor período também para esse parto, tá bom? Eita, vamos lá. Bom, trombofilia eu já respondi. Pergunta sobre... não tem sobre via de parto, né? Outra pergunta. A melhoria... Eita, essa é bem legal. Tem 2 perguntas aqui. Tem 3, vamos lá. Varizes uterinas aumentam corre risco de romper durante o trabalho de parto? Corre. Mas não é comum, graças a Deus. Mas corre. Não é indicativo, não é indicação absoluta de cesariana. Em geral, quase nada vai ser indicação absoluta de cesariana. Sabrina, quem teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez, parto normal ou cesariana? Você quer parto normal ou cesariana? É o que você quer, entendeu? Agora, se tiver alguma situação de risco, uma eclâmpsia, é resolver o parto da maneira mais rápida, mas por conta de um antecedente de parto cesariana, de pré-eclâmpsia, né? Não, aí não tem nada a ver. É fazer as medicações, o tratamento correto para que você não tenha pré-eclâmpsia e tenha um parto independente de vir aí o parto que você quiser, que você sonhou. Aqui, ó. Última pergunta. A melhoria de parto para as mulheres que fizeram cerclagens, os riscos são maiores? Essa pergunta é punk, viu? Vamos lá. A resposta política e científica que eu tenho que dizer é que de uma cesariana, depois de uma cerclagem, a mãe tem um colo que ele é mais frouxo, ele é insuficiente. Então, ele vai alargar mais fácil e aí o bebê ele vai passar mais fácil por esse canal de parto. Tá certo? O grande problema é, se você tem uma estrutura que ela afrouxa fácil, a minha dúvida é se esse forçar não vai fazer com que esse colo ele fique mais insuficiente numa outra gestação. E se por acaso você tem esse grau de insuficiência, você pode ter um maior risco de outros problemas também do assoalho pélvico, já que tem no colo, você pode também ter no assoalho pélvico. Mas eu não vou ficar em cima do muro, a resposta política é a melhoria de parto, ou seja, pode ter parto normal nas mulheres que fizeram cerclagem? Pode. Tira o ponto da cerclagem, o colo já vai abrindo e a chance do trabalho de parto e o parto normal, elas são maiores porque a dilatação ela já é mais avançada, tá bom? Pessoal, chegamos ao final, faltam praticamente 2 minutos, eu tenho medo de não conseguir vou tentar salvar essa live, não sei por quanto tempo ela vai estar disponível. Queria agradecer de coração todos vocês por essa brilhante participação, principalmente aí quem respondeu aí minhas enquetes, quem respondeu nas caixinhas de pergunta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Para mim, hoje em particular, para quem voltou a trabalhar depois na cirurgia, me operei aí no domingo à noite, né? E hoje na quinta-feira, então segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias depois na cirurgia, tudo bem. Cirurgia por vídeo, laparoscopia, né? A tecnologia ajudando na nossa recuperação, poderia ser aberta, mas aí foi por vídeo. A dica final que eu digo é, inicialmente, claro, né? Estou falando da minha cirurgia e fico um pouco emocionado, né? Agradecer a Luiz Fernando, meu grande amigo, da época de faculdade, cara do interior de Pernambuco, meu amigo João Paulo, Marcelo anestesista e Alexandre B, Carol e